Saudações cinéfilas para você que é um apaixonado por cinema. Eu sou Ana Beatriz Fernandes e você está ouvindo o Cinepapo. E eu não estou aqui sozinha não. Amanda Lopes, se apresente e chame nossos convidados. Saudações cinéfilas, Bia. Eu sou Amanda Lopes e nosso primeiro episódio vai ser sobre cinema brasileiro. Já vou apresentar nossos convidados. Para o nosso bate-papo de hoje, temos o professor e doutor em Comunicação e Educação, Adriano Medeiros. Como vai, professor? Tudo bem, prazer, satisfação estar aqui, meninos. E além dele, temos Gabriel Nogueira, que é estudante de audiovisual e um grande entusiasta do cinema. Como vai, Gabriel? Vou bem. Então, convidados devidamente apresentados. Mas antes de começar, eu gostaria de... A gente vai conferir rapidinho a reportagem feita pela Amanda, né, Amanda? Junto da Mari Brito, que fala justamente sobre o tema de hoje. Filmes, séries, documentários. Hoje em dia, o cinema se popularizou pelas plataformas de streaming e vários movimentos culturais. Na universidade não poderia ser diferente. Estudantes têm acesso a inúmeras produções audiovisuais no seu dia a dia. Em especial, os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Para traçar um perfil sobre o assunto, perguntamos a alguns estudantes quais são suas preferências cinematográficas. Meu gênero favorito de filmes geralmente são filmes de fantasia ou ficção científica. Meu filme favorito é Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, então acho que isso já fala bastante. Eu gosto muito de filme de ação. Gosto de filme de científico, assim, o meu favorito, assim, é o Interestelar. Meu gênero cinematográfico favorito é o de terror e suspense. Eu assisto desde que eu tinha 8 anos de idade e consumo até hoje dos mais variados tipos de subgêneros. Minha franquia favorita é Pânico e o meu diretor favorito é o James Wan. Atualmente, eu tenho assistido muito cinema coreano, asiático no geral. E eu gosto muito de Amores Expressos. Eu acho que é um filme incrível. Acho que é um filme que o diretor consegue passar tudo que ele quer. Não de uma forma direta, mas que você consegue, de uma forma sutil, que você consegue perceber. E eu acho que não só nesse filme, mas em todos os filmes dele, ele faz isso muito bem. A professora de Análise e Crítica do Cinema, Ana Lúcia Moraes, também conta quais são seus gêneros preferidos. Apesar de não conseguir escolher um, diz adorar um dos cineastas mais renomados do cinema francês. Eu não tenho um filme favorito. Eu gosto muito de alguns filmes, de alguns diretores e de alguns gêneros. Ok. Então, por exemplo, eu gosto muito de Wim Wenders. Então eu gosto muito de Paris, Texas, gosto muito de Asas do Desejo, que mais? Eu gosto muito de filme noir americano, estava falando agora recentemente. Gosto muito de cinema francês em geral, adoro Godard. Ana Lúcia ainda conta como se apaixonou pelo cinema. Eu trabalhei muito em festival de cinema, em mostra de cinema, eu trabalhava todo ano no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo. Então eu vi tanto filme, que eu não consigo, eu acho que o meu diretor favorito é o Almodóvar e o cinema dele. Acho que se eu tiver que apontar um favorito, que eu não tenho, assim, seria isso. Que cinema é realmente uma categoria de arte ampla e cativante, já sabemos. Mas e então? Qual é o seu gênero favorito? Reportagem, Amanda Lopes e Mariana Brito. Vocês acabaram de conferir a matéria feita pela Amanda Lopes e pela Mari Brito. E eu já vou começar jogando uma perguntinha aqui para nossos dois convidados. Quando vocês pensam em cinema nacional, qual o primeiro filme ou diretor que vem na cabeça de vocês? Tem alguma obra brasileira específica que marcou vocês? Eu posso responder? Olha, Deus, o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Assim, acho que é o maior clássico do cinema nacional. Assim, sou absolutamente apaixonado. Inclusive, tudo que vem ao redor do filme, o próprio pôster do filme, que se baseia no construtivismo russo, né, do cinema soviético, eu acho tudo muito espetacular nesse filme, né? E ele é um filme que é um pouco como o Machado de Assis nas escolas, né? Porque, como é obrigatório em
cursos de cinema e a disciplina sobre cinema, muita gente acaba achando chato e tal, porque, assim como as obras de Machado de Assis, a pessoa pode não ter sido apresentada ao filme devidamente e tal, às vezes, mas é um filme espetacular. Ele falou que é muito inspirado no cinema russo, e o cinema novo, ela tinha essa vibe bem de denúncia. Então, justamente por ele se inspirar no cinema russo, ele pega esse caráter não tão revolucionário quanto o cinema russo, mas justamente de denúncia, para mostrar a realidade do Brasil na época. E algo que eu acho interessante no caso de Glauber é que até essa frase dele, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e eu estou reproduzindo aqui uma conversa que eu tive com o meu orientador de tese, lá no Centro de Educação, lá no programa de pós-graduação em Educação, na área de concentração em meios de comunicação, que ele né, ele faleceu agora em setembro, aos 85 anos, mas ele era primo de Glauber Rocha. E ele conheceu bem Glauber Rocha, conviveu, a família dele e tudo, e ele dizia algo que eu vou reproduzir aqui para vocês, que é bastante interessante. Ele dizia que grande parte dessa frase de Glauber Rocha, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, basicamente é o fato de que Glauber Rocha fez de uma deficiência de uma deficiência técnica, um elemento de expressão estética. Né? Quer dizer, como ele não tinha grana para comprar tripé, equipamentos, da época, né? A gente está falando aqui da década de 60, 60, né? Claro que naquela época não tinha Steadicam, nada disso, mas tinha aqueles equipamentos da época, e como ele não tinha grana para isso, ele botou a câmera na mão e saía filmando, e isso, ele diz, olha, esse é um ponto positivo, porque nós podemos fazer isso também, nós podemos fazer de uma deficiência técnica um elemento de expressão. E eu nunca esqueci isso, e eu meio que levo, é uma das frases do meu ex-orientador que eu levo para a minha vida, né? A gente não pode fechar as portas para certas limitações, no caso técnicas, inclusive, às vezes. Não, a gente utiliza isso e constrói uma expressão nova, né? Como o Glauber fez. E é interessante porque muitas obras mais modernas, também mais recentes, no caso, não mais modernas, também adotaram esse elemento. Tipo, é comum você ver, principalmente em found footage, que virou já uma forma de expressão audiovisual. Uhum. Então, professor, quando a gente olha para a história do cinema nacional, temos fases bem diferentes. Chanchadas, cinema novo, cinema marginal. Como é que essas fases ajudaram a contar a história do Brasil? Isso é muito interessante, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos, inclusive, da disciplina de comunicação e artes visuais, né, que não é especificamente sobre cinema, envolve todas as artes visuais, pelo menos as mais célebres, mas a gente conversa muito sobre cinema também, claro, que a arte, ela tem duas irmãzinhas, né, que é a história e os meios tecnológicos. Né? Você tem, então, três irmãs que são bastante unidas, eles sempre andam de mãos dadas. Tecnologia, história e arte. Né? E cada fase do cinema de qualquer país, ela reflete um momento histórico e um momento de um teto tecnológico, seja esse teto tecnológico a tecnologia em si, que está disponível, ou limitações econômicas. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Senegal, né, que infelizmente a gente conhece pouco o cinema africano, né, deveríamos conhecer muito mais, a gente está mais próximo da África do que do Acre, inclusive, né, e teve até um dia aqui em Natal que teve uma fumaça misteriosa, né, e foi um pouco antes da pandemia, e eu li no jornal e eu estranhei ver aquilo, aquela fumaça, e tinha no jornal que aquela fumaça vinha do Congo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas se vocês colocarem no Google, vocês vão ver essa matéria, que era queima de florestas, queimas de vegetação, e que atravessou o Atlântico, né, e chegou aqui no Brasil, né, chegou em Natal, né, então, o Senegal, ele tem um cinema pungente, assim, do período posterior à colonização, à decolonização, né, do Senegal, a independência do Senegal,
que é maravilhoso, sabe assim? Filmes assim que falam de questões muito humanas, sabe? Questões muito africanas e questões muito universais, assim, quase temáticas do próprio cinema russo. Então, o que é que acontece? No caso do Brasil, as fases do cinema brasileiro, elas refletem também a história, né? E a tecnologia. Você tem ali um momento do Brasil político, social, né, de descoberta do cinema dos Estados Unidos, né, de trazer o carnaval para as telas de cinema, né, a própria Carmen Miranda, etc. O trio o Iraquitã, que é aquele Natal, inclusive, que aparece muito nesses filmes dessa época, né, nas chanchadas. Aí nos anos 70 você tem as pornô chanchadas, né? Então, no caso do Brasil, com a censura, você tem um cinema, grandes atores, inclusive, que se voltam para filmes que são de temáticas um tanto quanto bobas, do roteiro, de muita nudez, muita sensualidade, né, que vendem muita bilheteria. O cinema político não era possível. Então, aonde os atores ganhavam algum dinheiro, os produtores, os diretores, etc., e formava público, era o cinema quase pornô, né? Um cinema meio que não pornográfico, mas assim, semi-pornográfico. Aí depois você tem, com a redemocratização, um cinema onde você tem aí as questões sociais sendo... você veja o Cabra Marcado para Morrer. Né? Cabra Marcado para Morrer foi feito durante a ditadura, um pouco antes da ditadura. Veio a ditadura, ele não pôde ser exibido e depois ele foi descoberto pós-redemocratização. Né? E só que veio a Era Collor em 92, né? A gente passou muito pouco tempo. A Era Collor fechou a Embrafilme, que financiava filmes brasileiros. E é importante você ter... Porque, assim, a gente não pode confundir formação de público com formação de gosto. Né? Uma coisa é público, outra coisa é gosto. Estou falando isso pelo papel que a Embrafilme exercia, que não pode mais exercer. Né? Isso só depois veio a ser corrigido lá na frente com as leis de incentivo à cultura, Lei Rouanet, etc., de captação de audiovisual para produções audiovisuais. E porque assim, muita gente diz assim, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter notado, não, porque as pessoas querem assistir determinado tipo de filme. Não, as pessoas querem. Não, isso aqui não vai para o cinema porque as pessoas não querem. Ora, como se fosse randômico, como se fosse por acaso. E não. Na verdade, a formação de público passa antes pela formação de gosto. Agora, para a formação de gosto, você tem que ter o quê? Você tem que ter leis de incentivo à cultura, produção de audiovisual, no caso, ou literatura, mas enfim, estamos falando de audiovisual. Produção de incentivo audiovisual. Nós temos que ter cota de tela. Ou seja, uma cota nos cinemas para que sejam exibidos filmes nacionais, obrigatoriamente, para que as pessoas... Porque o que é que gera? A gente vive num país que a gente vê mais a realidade dos Estados Unidos que a realidade brasileira. Isso fica um negócio meio esquizofrênico, né? Porque as pessoas são levadas a se sentirem como se fossem americanas, quando na verdade não são. A gente não vive naquele clima. Os filmes natalinos... Aqui, por exemplo, a gente vive numa cidade chamada Natal e não tem aquela aparência dos filmes natalinos dos Estados Unidos. Com aquela neve toda, com um bonequinho de neve e tudo, né? Então, quando você não se vê na tela, e nisso o cinema nordestino é fundamental, porque com esse cinema forte nordestino que a gente tem hoje, você tem nosso sotaque, nossa aparência física, né? Nossa temática sendo vista no cinema. Quer dizer, Karim Ainuz, por exemplo, que é extraordinário, assim, eu sou completamente apaixonado pelos filmes de Karim Ainuz, por ele ser assim, Karim Ainuz é um cineasta pós-moderno, né? E tem todas as características do cinema pós-moderno. E ele é muito nordeste ali, assim como o do Bacurau. Bom, tentando agregar um pouco aqui no que ele está falando também, porque isso que ele falou de a gente se ver mais a realidade dos estadunidenses do que a brasileira é um problema. Porque, na minha visão,
o audiovisual, certo? Principalmente o cinema, ele é uma maneira de retratar a realidade que aquele país, aquela região está vivendo. Então, por exemplo, o expressionismo alemão, como é que ele surge? Ele surge porque a França estava vivendo ali o pós-guerra... França não, perdão, confundi com... A Alemanha. A Alemanha estava vivendo ali o pós-guerra, então estava aquele clima bem cético. Então, esse clima, certo? Fez com que eles passassem a produzir filmes que além de retratar essa parada mais mórbida, também ajudasse eles a se distanciar um pouco. Então, tipo, por isso que entra muito essa questão de gosto. Por quê? Vai ter pessoa que vai querer refletir sobre os problemas que um país vai estar vivendo, e vai ter uma pessoa que vai querer justamente, já está passando direto para o problema, vai querer justamente distrair a cabeça dos problemas. Qual o problema de entrar mais cinema americano do que brasileiro? Porque isso gera um déficit na população brasileira. Por exemplo, a imagem imagética que as pessoas criam de algumas coisas, como ele falou, do Natal, não corresponde com a realidade. Eu já observei, por exemplo, na minha família, de tipo associar um evento X a uma coisa que viu num filme americano, quando o que ela experienciava na realidade não era real. Por exemplo, a minha namorada, ela, quando mais nova, acreditava em Papai Noel. Por quê? Porque ela via filme americano tinha muito esse negócio de o Papai Noel vai vir, aí os pais dela alimentaram essa crença. Só que no Brasil não tem essa cultura de o Papai Noel vai vir para dar presente tão forte. Geralmente porque aqui tem, por exemplo, muito amigo secreto, tem muito, desde cedo você já vê que é algo familiar. Então, só que você cresce com essa imagem dada justamente pro filme americano. Isso é algo bem mais superficial, porque tem níveis muito mais profundos do que só esse que eu falei. É verdade. O Kleber Mendonça, maravilhoso, né, de Pernambuco, diretor de Bacurau, e, enfim, de Recife Frio, né, que é meio quase ficção científica, né, Recife nevando lá, Recife, não sei se vocês viram o curta Recife Frio, é maravilhoso, né, e Kleber Mendonça, né, Karim Ainuz, enfim, você tem ali no Nordeste se vendo na tela, né? Isso para nós é muito importante, porque isso está atrelado a você se ver na tela, né? Enquanto que os filmes dos Estados Unidos são feitos sob uma suposta demanda. Não, as pessoas querem ver isso aqui. Não é que as pessoas queiram ver isso, as pessoas estão sendo induzidas goela abaixo, né, a se ver, a ver aquela realidade dos Estados Unidos, né? Estão empurrando goela abaixo graças ao capital monopolista, né? E que impõe o cinema americano para o mundo inteiro. E falando em história, né, depois dessa aula gigantesca de história que a gente está tendo aqui, tem um momento que sempre gera muito debate, né, tanto no cinema quanto na literatura, mas eu sinto que com o passar do tempo está ganhando muito espaço quando a gente fala de cinema no Brasil, é o cinema durante a ditadura militar. Como é que o senhor, como é que Gabriel, vocês veem o impacto da censura na produção nacional? Começa, Gabriel. Bom, assim, a primeira de tudo é a mais óbvia. Por ter a censura, você não podia expressamente demonstrar opinião política, você não podia expressar sua opinião política. Então, quando alguma forma de arte queria expressar forma política, tinha que ser o quê? Velado. Tinha que ser algo que tem que ter um nível de interpretação para pegar. Porque se for algo muito óbvio, vai ser barrado. Isso refletiu muito na música, refletiu também no cinema. A gente viveu o cinema novo. Logo em seguida veio as chanchadas, e as chanchadas vieram como resposta justamente a esse movimento. Por quê? O cinema novo ele era mais crítico, com a censura não podia mais ser crítico. Então você tinha que fazer filmes mais... que conseguissem passar pela censura, mas que também... mas até nas chanchadas tinham filmes que tinham esse caráter crítico. Só que, como eu falei, tinha que ser bem velado para poder passar pela censura.
E agora, né, tá bastante na boca do povo o Ainda Estou Aqui. Porque é justamente um filme que fala sobre a ditadura militar no Brasil. E a gente consegue ver um pouco não é o foco do filme, mas você consegue ver um pouco do como a ditadura afetou as formas de mídia. Porque tinha música que não entrava, isso é falado. Os artistas também, que eram muito idolatrados na época, eram artistas justamente que usavam de subtextos para trazer uma crítica. Então, por exemplo, Gilberto Gil. Então, é isso. O cuidado tem que ser maior porque as consequências são muito grandes. Exatamente. Né? E falando do Ainda Estou Aqui, que eu achei muito bom, um filme muito interessante, né? Inclusive, foram os meus alunos que me indicaram, inclusive. Eu ia ver de uma maneira ou de outra algum dia, mas vários alunos em turmas diferentes eram assim: professor, você já viu Ainda Estou Aqui? Não, ainda não. Ainda não, né? Você já viu Ainda Estou Aqui? Ainda não. E outra turma: professor, você já viu? Aí eu digo: pronto, eu preciso correr, né? E fui ver, e é um filme espetacular. Eu gosto desse tipo de filme, né? Que eu gostei da forma sutil, né? Aquilo ali, eu acho que a intenção do Walter Salles foi fazer um drama familiar na ditadura, né? Porque, vejam, você não tem o batismo de sangue. Você quer que tenha um batismo de sangue? Muita cena de tortura, né? E de embrulhar o estômago. Marighella também. Marighella, né? Do Wagner Moura. Nesse filme, você vê que não tem assim. Você vê que tá ali gente sendo torturada, os gritos. O que torna a situação bem pavorosa, né? Porque você... Quer dizer, por falta da cena, você começa a imaginar. É o que o terror faz muito. Usar de você Exato. não ver para alimentar esse medo, para justamente você ter medo do desconhecido. E, às vezes, até quando entrega, se você fez uma construção bem feita, às vezes, você conseguiu criar um suspense tão grande sem mostrar que, dependendo da entrega, pode até impactar a experiência do filme. Por exemplo, um filme que eu vejo as pessoas reclamar bastante, apesar de eu gostar, é Sinais, do... Tô tentando lembrar o nome dele agora. Que fez Sexto Sentido. Adoro Sexto Sentido, gente. Adoro. É muito bom. Adoro. Enfim, que no filme Sinais, ele passa o filme todo sem mostrar os alienígenas, só que aí na cena final ele mostra. Só que justamente o medo de não ver os alienígenas foi maior do que a revelação final dele. Só que quando bem feito, isso pode ter um impacto muito grande, que é justamente o que ele estava falando desse filme. No filme, a gente só vê os gritos, e quando vê uma cena rápida, só passando assim. Então, justamente por você não ver, você imagina o que está acontecendo e isso gera um peso ainda maior. Porque pode ser algo muito... É tortura, né? Sempre vai ser algo muito extremo, muito absurdo. Mas você não imagina. Você não consegue saber, e justamente você não saber torna aquilo pior. Mas, meu caro, a gente ter esquecido o nome dele, fim de semestre, considerando o fim... Olha o nome do Shyamalan. Que é um cineasta indiano. Sim. M. Night Shyamalan. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Manoj Neliato Shyamalan. Pedir muito da gente. Realmente. Olha, perdoem a audiência. Peço que a audiência nos perdoe, porque tá... Não. Agora, um filme... Só queria... Posso comentar uma coisa assim? Um filme sobre a ditadura que eu não gostei. Que quase... Que concorreu ao Oscar. Foi o Que é Esse Companheiro. Não gostei desse filme. Eu estava ansioso para ver, na época, porque eu tinha lido o livro do Gabeira. O filme é baseado esse filme é do Barreto, né? E foi baseado no livro do Fernando Gabeira, né? Que eu tinha lido o livro, assim. Gabeira foi jornalista, trabalhou no Jornal do Brasil e foi guerrilheiro e tal. E participou da captura, né? Não digo sequestro, digo captura do embaixador dos Estados Unidos para troca de prisioneiros políticos, né? E não gostei desse filme. Eu já conheci o livro do Gabeira. Gabeira, gente, ele
politicamente, a opinião política de Gabeira hoje é um tanto quanto abjeta, sabe? Ele se perdeu. Ele, como diz um amigo meu, tem pessoas que pioram com o tempo, né? Esse é o caso de Gabeira. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Gabeira escreve divinamente bem. O Que é Isso, Companheiro, o livro, meu Deus, que é aquilo, né? Em termos de escrita. Ele escreve muito bem. O filme, O Que é Isso, Companheiro, só aborda metade do livro, que é a segunda metade. E não chega nem aos pés do livro. Claro que a gente está falando aqui de adaptação. Eu não espero que um filme retrate um livro integralmente. Isso não existe, né? Estamos falando aqui de dois meios divergentes. Muita gente diz assim, não, esse filme não reflete o livro. Claro, você está sendo transformado em outro meio, né? E é ficção também e tal. Mas O Que é Isso, Companheiro é um filme que atuação não gostei, apesar da Fernanda Torres estar nesse filme também. Não gostei da atuação dela. Adorei a atuação dela agora nesse filme. Achei assim muito madura. Na verdade, eu nunca gostei da atuação me desculpem, mas Fernanda Torres é a primeira vez que eu gosto de uma atuação de Fernanda Torres. Polêmica. Nesse momento é você contra o Brasil. Esse seria um corte agora. Seria um corte aqui nesse momento. Eu nunca gostei de uma atuação de Fernanda Torres. É a primeira vez. Quando eu saí do cinema, eu disse, pronto. Agora sim. Agora, modéstia à parte, quem sou eu para falar disso, mas eu nunca gostei da atuação. Nem Que esse companheiro, ela não tá bem. Os guerrilheiros estão estranhos. Quem faz o próprio Cardoso, que é o que fazia aquele personagem da Grande Família, né? O Rogério Cardoso. Não, Rogério Cardoso não. O Cardoso, que fazia o taxista na Grande Família, esqueci agora o nome dele. Também não está bem. E eles estão muito performáticos. Era o que eu ia falar. O problema da atuação no audiovisual brasileiro é porque ela é uma atuação muito teatral, ela bebe muito do teatro. Então é algo muito exagerado que quem é acostumado a ver o cinema americano, por exemplo, vai se incomodar. Por quê? Porque é algo mais natural, é algo mais leve, mais sutil, que no cinema brasileiro é algo mais exagerado. E porque você falou que você gostou mais da atuação da Fernanda Torres nesse filme? Que era algo que eu já... Quando você falou isso, já veio isso na minha mente. É porque a atuação desse filme tá muito diluída. Eu assisti esse filme recentemente e eu prestei atenção nisso. As atuações nesse filme não estão tão teatrais, não estão tão puxadas para a atuação do cinema brasileiro quanto outras produções. É algo bem mais sutil. O Selton Mello tá bem mais sutil. Legal. Todos os personagens, no geral, estão bem com atuação mais sutil. Tem algum aqui e ali que ainda puxa mais para essa atuação um pouco mais teatral, mas no geral a atuação desse filme é uma atuação bem mais sutil. Vocês acham que, inclusive, eu sei que era você que estava falando, porque eu ia perguntar antes, o que é que vocês acham que daria esse boom justamente do Ainda Estou Aqui? Eu acho que falar de cinema hoje, na data que estamos hoje, no boom que estamos hoje, é impossível não falar de Ainda Estou Aqui. É um filme que a gente vê que de tempos em tempos filmes reacendem, né? A nacionalidade que existem dentro das pessoas, a crença no cinema nacional que existem dentro das pessoas. Eu acho que é algo muito bacana, porque, por exemplo, a gente saiu de um cenário ano passado que estava... maior parte do Brasil com Barbie e Oppenheim dizendo que nunca o Brasil a gente tinha que ver brasileiros falando que nunca o Brasil ia conseguir emplacar daquela maneira, que nunca ia conseguir movimentar daquela maneira, pra gente vir no mesmo período no próximo ano fazendo uma movimentação nacional. Tem fã-clube já se juntando para dar hate na Angelina Jolie no Twitter. A gente tá numa movimentação. Eu queria que vocês falassem um pouco, eu ia adiantar mais pra frente, mas já que estamos aqui, né? O que vocês acham que fez com que o brasileiro se engajasse? Gabriel estava muito falando dessa questão do diluído, né? Mas eu tive a oportunidade de assistir. Eu senti, do começo ao fim, que é como você estava dizendo. Ao mesmo tempo que tem aquela coisa de você não ver explicitamente, eu acho que de filmes da ditadura a gente tem um portfólio muito grande, né? A gente tem do ponto de vista de guerrilheiros, a gente tem forma de denúncias, a gente tem documentário, a gente tem um portfólio muito grande. Mas eu sinto que pela primeira vez a gente conseguiu trazer de um ponto de vista de um drama familiar, que é como você estava dizendo. A gente está ali acompanhando a família Paiva.
Não é sobre, dessa vez, uma denúncia sobre os escândalos da ditadura, mesmo que no momento que o Brasil esteja passando, né, o inquérito de golpe, que eu acho que o filme com o cenário que estamos passando no Brasil também é uma casadinha muito grande, mas não é sobre investigação dessa vez, não é uma denúncia. Dessa vez a gente está olhando um sofrimento de uma família em busca por justiça. A gente sabe que no audiovisual tem muito isso também da autoidentificação, né, do emocional, do sentimental. Vocês acham que é isso que pode estar movimentando o Brasil em torno de uma mãe, né? De uma mãe com seus filhos, de uma família que se viu totalmente desestruturada em busca de justiça. Só para pegar um gancho rapidíssimo, exatamente, é isso. Eu acho que... porque quando você coloca guerrilheiros num filme, no seu caso Marighella, por exemplo, o filme do Wagner Moura, as pessoas que estão assistindo não são guerrilheiras, ex-guerrilheiras, mas no caso do Ainda Estou Aqui, você tem uma família comum, né? As meninas que vão para a praia, né? Você tem um cara que é político, a mulher dele, que tem amigos, que recebe os amigos em casa, que faz feijoada em casa. Acho que é bem aí mesmo, bem nessa linha. E eu vou para um lado aqui meio chato, mas dando a minha honesta opinião. Eu acho que vem de dois fenômenos que eu vejo acontecer muito no Brasil. A síndrome de vira-lata e o negócio de, ao mesmo tempo, querer exaltar o Brasil. Como assim? O cinema brasileiro sempre foi, desmerecendo o cinema brasileiro, mas, por exemplo, se você for ver o futebol, o Brasil é o time do futebol, então enaltece muito. Então, quando o brasileiro sente que tem um valor, ele vai enaltecer muito. Quando ele é cético com relação àquilo, ele não vai dar valor algum. E qual foi o problema? Porque eu acho que está rolando muito essa movimentação por Ainda Estou Aqui. Porque foi aprovado pela gringa. No momento que começou a sair notícia que participou do Festival de Veneza, né? Que foi indicado a Oscar, Globo de Ouro. Aí o brasileiro começou a sentir essa validação e a partir daí começou a enaltecer mais o filme. Eu acho que esse filme já tinha que ser enaltecido por si só, porque ele é um filme ótimo justamente por essa questão, por tratar a ditadura na óptica de uma família. Mas eu acho que isso de fato influenciou. Eu acho que não é uma mera coincidência. E porque no exterior eu acredito que foi reconhecido. Porque para esses festivais de premiação, um dos gêneros que eles mais apreciam é justamente o drama. E por ser um filme de ditadura, mas que é focado para um drama familiar, chamam mais atenção justamente pelo que ele falou, do que se fosse um grupo que não... Porque com um grupo você não necessariamente ocorre uma projeção. Com a família é quase garantido que vai rolar uma projeção. E justamente por isso que eu acho que no exterior conceituou mais, porque é o estilo de filme de premiação deles. Eu acho que esse fenômeno do complexo de vira-lata brasileiro acabou influenciando muito. Mas, por um lado, fico feliz que isso tenha acontecido, porque fez o brasileiro dar mais valor a um filme que de fato é muito bom, fez o brasileiro ir ao cinema para ver filme nacional, e assim faz a população e também eu espero que os governantes perceberem que cinema nacional tem valor e que tem que investir. Porque como estudante de audiovisual, a gente sofre muito com isso, porque a gente não tem tanto investimento assim e a gente tem que lutar pelo pouco que tem. Os poucos postos de trabalho, né, inclusive. Exatamente. Em Natal, o mercado audiovisual é triste. É triste, falando como estudante de audiovisual. Se você quer trabalhar com audiovisual em Natal, você ou tem que abrir um negócio próprio, ou você vai trabalhar com social media, com videomaker para propaganda. Infelizmente, é o cenário audiovisual natalense. Que com investimento, com as pessoas observando e vendo que o cinema brasileiro tem valor, vai ter mais investimento e vai surgir mais oportunidades de trabalho que não sejam só... que sejam na área criativa, que não seja necessariamente nessa parte mais publicitária. Inclusive, dentro disso que ele falou, quer dizer, realmente, formação... aí, você, atuando nisso, você tem o quê? Você tem a formação de gosto. A partir da formação de gosto, ou seja, pessoas tomando gosto em ver cinema brasileiro, se vê, nós, enquanto brasileiros, nosso
fenótipo, né? Nas telas, nossas temáticas, nossas inquietações, nossas preocupações, nossos amores, nossos ódios nas telas, você tem, a partir dessa formação de gosto, formação de público. Né? Isso é perfeito. Agora, só para falar de mais um filme que eu achei muito bom sobre o período da ditadura é Quase Dois Irmãos. Né? Sim. Que eu achei muito interessante a temática do filme na prisão, eu gosto desse tipo. Aí é uma questão pessoal, eu gosto desse tipo de filme de confinamento, né? Presos comuns. Para quem não sabe, né, o Dois Irmãos trata de caras que foram presos e você tem ali a mistura de presos políticos com presos comuns dentro de uma penitenciária e você tem ali um choque que acontece de presos políticos com presos comuns e tal. É bem interessante o filme. Bom, então, as duas falas de vocês foram muito... Acho que adiantaram um bocado aqui a gente. Eu acho que elas são muito coesas, né? Com o que a gente tá vivendo. Eu acho que a gente falar de cinema no Brasil sem falar das problemáticas que a gente enfrenta, até refletindo períodos de alta, como a gente tá passando por uma valorização, eu acho que, inclusive, a gente consegue refletir nossas dificuldades nisso, né? É bem isso mesmo. Essa parte do complexo de vira-lata e do... Você acha que essa influência do exterior sobre o filme Ainda Estou Aqui, agora, recentemente, influenciou a galera mais jovem a querer ir pro cinema assistir? Porque eu acho que isso tem muito a ver, até porque, enfim, hoje em dia os jovens não dão muito valor para nossas produções, né? Mas eu acho que isso motivou muito a galera a participar um pouco mais dessa promoção da nossa cultura. Inclusive, o Alto da Compadecida 2, a galera tá falando um bocado desse filme, porque, enfim... Então, o que é que vocês acham da galera mais jovem? Vocês acham que eles estão sendo atraídos por causa dessa visão do exterior sobre nossos filmes? Ou porque, enfim, eles foram levados... Eu acho que agora... Nesse momento que a gente está vivendo, eles de fato foram atraídos pela visão do exterior dos nossos filmes. Mas eu acho que isso está sendo a porta de entrada para o jovem começar a valorizar o cinema brasileiro pelo cinema brasileiro. Justo. Eu acho que esse foi o gatilho que vai fazer a galera mais jovem perceber que o cinema brasileiro tem valor sim. E começar a dar mais valor para o cinema. E assim, até enriquecer o mercado, porque, querendo ou não, parte do problema do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro mais especificamente, é porque a gente ficava preso sempre às mesmas temáticas, sempre às mesmas narrativas. E querendo ou não, infelizmente, como a gente vive num mundo que é influenciado pelo capital, quanto mais dinheiro for arrecadado, mais pode ser investido. Então, o mercado audiovisual, o mercado cinematográfico brasileiro crescendo, assim a gente passa a poder ter investimento em novas narrativas. Algo mais fantasioso, ou até mesmo continuar nas produções... esqueci o termo. Mais críticas. Mas... vai permitir abrir mais o leque das produções que as produções brasileiras podem alcançar. Pra gente finalizar rapidinho, porque o tempo correu. E ele correu. Nem percebemos. Eu nem percebi. Quando junta pessoas que amam, que falam, e quando junta um papo bom, realmente não dá pra ver o tempo. Vocês acham que, olhando para o futuro do cinema nacional, quais são as principais tendências ou movimento que vocês veem surgindo na produção brasileira? E como essas novas gerações de cineastas podem impactar esse cenário? Eu acho que, assim, no que concerne ao que eu imagino para o futuro, é claro que o futuro, assim, a gente não tem como a gente dizer exatamente o que pode acontecer, né? Porque aí seria uma adivinhação. Mas a gente pode tentar fazer alguma projeção, né? Mais ou menos assim. Claro que com todas as ressalvas, né, que pode não se concretizar aquilo que a gente imaginou para o futuro, né? Que bem diga o Francis Fukuyama com o fim da história, na época da queda do muro, que ele achava
né, que o capitalismo tinha vencido e tchau, e não foi bem assim que aconteceu, né? Mas, com todas as ressalvas, eu creio que a tendência que eu vejo é um aprofundamento das premissas, das temáticas do cinema pós-moderno, do formato do cinema pós-moderno, né? Que aquele formato, que aquele cinema feito talvez um dos cineastas mais famosos desse período pós-moderno é o Tarantino, Quentin Tarantino. No caso europeu, seria Almodóvar, né? Que lançou até um livro agora, recentemente foi traduzido aqui no Brasil, que é quase uma autobiografia dele. Não li ainda, mas eu pretendo ler. E ele nunca fez uma autobiografia, né? Ou melhor dizendo, como diria o jornalista Rui Castro, não existe autobiografia, né? Um livro de memórias, digamos assim, como diz o Rui Castro. Ele faz um livro sobre pontos da vida dele e tal. Então, o europeu Almodóvar, e no Brasil, Karim Ainuz. Então, quando a gente vê na temática do Karim Ainuz, o que é que você tem no Karim Ainuz? Você tem a questão das lutas identitárias, muito forte, né? Você vê agora o Motel Destino, né? Um filme muito bom. Eu acho que o que vai acontecer é digamos assim, um aprofundamento, uma sofisticação daquilo que Karim Ainuz hoje já vem apresentando, sendo feito por outros diretores mais jovens, novas safras aí de diretores. Acho que é mais ou menos por aí. Eu concordo com ele também. A gente vive num período que eu diria que a população é muito política. Não necessariamente política de posicionamento político mesmo, mas de realmente defender as lutas identitárias, defender a igualdade de gênero. E eu acho que como o cinema ele reflete muito como está a situação de um país, acho que vai nessa pegada mesmo, que o professor Adriano falou. Vai vir mais produções sobre identidade, mais produções sobre igualdade e também, querendo ou não, o audiovisual, quando uma pessoa está muito afastada de uma temática, também pode permitir que a pessoa passe a pensar sobre aquilo. Dando visibilidade, né? Sobre segmentos que estavam invisíveis para o cinema até hoje. Exatamente. Pronto, ditadura, por mais que tenha muita produção de ditadura, tem muita gente que desliga a mente para pensar em ditadura. Em 2022, pós ali a eleição, né, virada de 2022 e 2023, tem gente que foi para quartel pedir a volta da ditadura militar, um negócio absurdo. É um negócio louco. E pronto, eu ainda estou aqui, eu espero, né, eu acho que o nível de doutrinação é muito grande para isso acontecer, mas eu espero que pelo menos abra o olho dessas pessoas para mostrar, tipo, os horrores que foi. Porque quando o filme fica mainstream, traz visibilidade. E exatamente, tem esse poder de trazer visibilidade para coisa que não tem visibilidade. Como o Gabriel falou, né, assim, passa muito pela formação política. A gente, de 2002 até hoje, com exceção do período de 17 a 22, que o Inominável governou, nós tivemos um período de inclusão muito grande, social, econômica e também cultural. Só que também não pode ficar só nisso, né? Você tem que ter um processo mais de politização, porque senão, se essas pessoas não forem politizadas, aí vão ficar achando que a Jovem Pan diz é verdade, ou o que o Brasil Paralelo... Brasil Paralelo... acha que são documentários aquilo ali, né? Então é importante passar pela politização, né? Porque senão essas pessoas sem politização elas vão sendo alienadas de uma realidade que elas poderiam entender para que inclusive a vida delas e do país fique melhor. Até fazendo meio que uma crítica aos meus próprios amigos, meus amigos, eles têm consciência política, a gente fala bastante política, mas eles, quando vai para votação, eles preferem se abster, preferem votar nulo. E assim, eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é um problema porque... Como é que eu posso dizer? Você está deixando que o cuidado do país na mão de outras pessoas, certo? Exato! Cara,
É isso que eu falo o tempo todo. Eu digo para os meus alunos, eu também sou professor de comunicação política, né? Eu digo para eles, olha, quando você vota nulo, primeiro que não muda nada, porque a contagem de votos é feita sobre os votos válidos, não sobre os votos totais. Então, o que é que você fez aí nessa palhaçada de votar nulo ou não comparecer às urnas? O que você fez foi, você está dando uma procuração para pessoas que você não tem ideia de quem sejam, por razões, sabe-se lá quais, votem, escolham os seus representantes. Só isso. E quando a gente pensa em cinema, né, muita gente, pelo menos eu acho que antes no Brasil, o audiovisual era muito visto como uma realidade distante, né? Que tipo assim, você faz audiovisual, você é rico, você tem que ir pro exterior e tudo mais, sendo que quando a gente pensa em mídia, muita gente só atrela o jornalismo, mas o audiovisual é muitas vezes e é um dos alicerces principais justamente quando a gente fala de política no Brasil. O que é impossível, indiscutível, falar como algumas narrativas se apropriaram do filme Tropa de Elite. Um filme nacional que apontado é como início dessa onda fascista. E só para finalizar, vocês sabem qual foi o primeiro órgão que a Revolução Cubana... os cubanos entraram em Havana, os guerrilheiros cubanos, em janeiro de 1959. Começou aí a Revolução Cubana que dura até hoje. Vocês sabem qual foi o primeiro órgão que a Revolução Cubana criou após ter ocupado a Havana? Aí vocês podem dizer assim, foi Polícia Secreta, ou Banco Central de Havana Socialista, né? Ou uma fábricas de armas. Não, sabe o que foi que eles criaram? O primeiro órgão que a Revolução Cubana criou? O ICAIC, o Instituto de Artes Cinematográficas Cubano, que produziu Soy Cuba, que é o filme que, depois de assistir esse filme, né, uma coprodução cubano-soviética, dirigido por Mikhail Kalatozov, com fotografia de Sergei Ustinov. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, isso eu digo a todo semestre aos meus alunos, eu depois assisti novamente de joelhos, assim, porque eu estava diante de uma coisa que eu nunca tinha visto e era espetacular. Né? E eu não estou só, porque Scorsese e Francis Ford Coppola disse que se tivessem visto Soy Cuba, quando ainda eram jovens, a carreira deles tinha sido completamente diferente. Uau! Né? Uau! E é com esse uau que, infelizmente, nosso tempo está acabando. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer pela presença de vocês dois. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Eu agradeço também pelo convite para poder participar aqui. Adorei. Bom, então a gente fica por aqui. Obrigada, galera. Obrigada, Gabriel, pela presença. Já se despediu, mas muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela presença, Amanda. Foi um prazer apresentar esse podcast com você. Esse foi o podcast Cinepapo. Locução: Ana Beatriz Fernandes e Amanda Lopes. Produção: Ana Beatriz Fernandes. Edição: Silvia Henrique. Sonoplastia: Silvio Henrique. Roteiro: Vinícius Ferreira, Bruno Nemeses, Arthur Henrique. Esse podcast é um projeto experimental apresentado à disciplina de radiojornalismo sob a supervisão do professor Adriano Gomes. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dezembro de 2024.